Amados irmãos, o tema da mensagem desta manhã, continuando a série do Evangelho de Mateus, é fuga, matança e gueto, o Deus que não queremos compreender. Eu estava meditando nessa passagem e aí eu lembrei de pelo menos 2 filmes que me chamam muita atenção. O primeiro, Super-Homem. Você lembra como começa a história do Super-Homem? Quem já viu a história do Super-Homem? Krypton vai ser destruído, o planeta do Super-Homem. Aí os pais dele colocam ele dentro de uma cápsula e dispersam ele pelo universo até ele cair no planeta Terra. E ele cai no planeta Terra, numa família lá no meio do mato, lá nos Estados Unidos. Sempre tem que ser nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, porque não no Brasil, né? Caiu lá no meio da roça lá e foi crescendo uma família simples. E é interessante que este homem, criado numa família simples, renegado, vai se tornar o Super-Homem. Mas tem um outro filme que eu gosto demais, chama Star Wars. Se você conhece a saga Star Wars, você vai lembrar que Anakin, ele vai ter um caso com uma moça, que eu não lembro o nome dela agora, e aí vai nascer 2 crianças, Leia e Luke, que vai ser a Leia e o Luke Skywalker, só que eles vão crescer separados, né? A Leia, ela vai se tornar a princesa Leia, e o Luke vai crescer numa família pobre, lá no meio do deserto, num planeta perdido na galáxia. E a parte difícil, né, de fazer a analogia é que o pai deles, na verdade, é Darth Vader, né? Mas o Luke vai ser praticamente o cara que vai salvar a república de alguma forma. Renegado, quase morto. Quando eu olho para o Evangelho aqui, eu tenho para mim que essas histórias são... Os caras leem a Bíblia e eles falam, meu, isso aqui dá uma história legal. Por que a gente olha para essa história, o que a gente vê? A gente vê que o Salvador do mundo vem, ele é um menino, o Herodes quer matar o menino, aí ele vai para o Egito, aí tem aquela matança, aí o menino volta, cresce num lugar renegado e se torna o Salvador do mundo. Mas essa história, irmãos, embora a gente, nessa introdução, para captar a sua atenção, a gente faz essas analogias, tem algumas perguntas difíceis que eu fiz para o texto. E confesso para vocês que eu fiquei intrigado. E a gente vai ver essas perguntas ao decorrer da mensagem, porque ela fala de um Deus que nós não gostamos de ver, ou de um Deus que temos dificuldade de compreender. Um Deus que permite fuga, matança e gueto na história do menino Jesus. E a primeira parte, ela se dá realmente com a fuga no Egito. O versículo 13 ao versículo 15, um anjo do Senhor, depois da visita dos magos, um anjo do Senhor aparece para José e diz, foge, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Espera aí, eu não escolhi para ser o pai dele. Eu não escolhi para ser o pai dessa criança. Essa criança nasceu por obra do Espírito Santo, foi um milagre. E de repente agora eu tenho que fugir, porque querem matar a criança. Eu vejo nesse drama, irmãos, que Deus trabalha nos momentos de crise da vida, dos dramas da vida humana. Esse menino enfrentou, junto com a mãe e José, o drama que todos nós enfrentamos. Deus poderia ter poupado, para pensar, Deus poderia, se Deus gerou esse menino por obra do Espírito Santo, no ventre de uma mulher, por milagre. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, só fazendo um paralelo, quando acontece de Eliseu, ele ser ameaçado, Deus cega o exército inimigo. Deus poderia ter cegado os soldados de Herodes. Sim ou não, irmãos? Deus abriu o mar vermelho. Deus podia ter tomado atitudes miraculosas para poupar a vida do menino. Deus poderia ter feito coisas sobrenaturais para poupar a vida do menino. Mas não. Deus fala para José, vai para o Egito. É assim que esse menino vai ser poupado. Vai para o Egito. Não foi por meios miraculosos. Quer dizer, o maior objetivo da vida cristã não é
Deus ficar entrando na nossa história e fazendo ações sobrenaturais todo o tempo. Na verdade, o propósito de Deus é nos fazer entrar dentro da história dele para conhecê-lo e cumprir os seus propósitos divinos. E Deus não erra, irmãos. Jesus vai viver uma espécie de novo êxodo. E ele vai entrar, a família de Jesus, do menino Jesus, vai entrar numa agenda divina. E que vai trazer algumas lições para nós. Olha o que diz o versículo 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a sonho em José e disse: levante-se, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Quer dizer, Deus faz uma recomendação incompreensível. Para mim é incompreensível. Para muita gente é incompreensível. Herodes, um homem que é capaz de matar duas esposas e 3 filhos, não tem dificuldade de matar a família de alguém, de matar uma criança. Uma situação de estresse, uma situação de alerta, uma situação de perigo, totalmente compreensível, já que se tratava do Salvador do mundo. Para um Deus que pode gerar uma criança por obra do Espírito Santo, essa fuga seria desnecessária. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Essa fuga seria desnecessária. Entenda que nós estamos falando da história de Deus e como Ele faz, e que o que Ele faz é sempre o melhor, ainda que nós não compreendamos. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? O problema da igreja brasileira no século 21 é que ela é uma igreja infantilizada. Uma igreja que vive sempre atrás do sobrenatural. De que Deus só é Deus quando Ele faz o sobrenatural. De que Ele é Deus que tem que fazer um milagre, traz um milagre. Cada semana é um milagre. Cada semana é uma campanha de uma porta nova. Cada semana tem que ser uma resposta nova. Cada semana tem que ser uma ação nova de Deus. Porque Deus é Deus. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. E a gente percebe que Deus quer se revelar de uma forma totalmente comum. Totalmente divina, na simplicidade dos dramas da vida. De que muitas vezes você vai orar para Deus fazer um milagre, de que você vai orar para Deus fazer algo sobrenatural, de que você vai esperar que Deus responda com relâmpagos e com ações sobrenaturais, com anjos e seres celestiais, e Ele vai falar para você: não, você vai passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar pelo perigo, você vai passar pela dificuldade, e eu vou estar aí no meio da sua dificuldade. Que o mesmo Deus que pode abrir o mar vermelho ou cegar os soldados que queriam matar Eliseu, é o mesmo Deus que diz: foge, porque nesse trajeto eu quero que você me conheça. No trajeto da tragédia da vida humana. Quantas vezes eu orei para Deus fazer coisas e Ele não fez, irmãos? Quantas vezes você orou para Deus fazer coisas grandiosas, miraculosas, e elas não aconteceram? Porque o ser humano está sempre clamando por uma espécie de show. A gente se encanta com as estrelas, com os grandes músicos, com os jogadores de futebol. Aí a gente fala, né? Big Brother, aí estão os nossos verdadeiros heróis. Quem já ouviu isso? O cara falando Big Brother. O verdadeiro herói, meu filho, é você, que tem que levantar todo dia e orar para Deus te dar livramento, e você pega o busão lotado, e chega no final do mês, você tem que fazer o dinheiro dar conta, e terminar o mês dizendo assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Verdade ou não é, irmãos? Você que é o herói. Deus recomenda ações incompreensíveis, mas José escolhe obedecer. Diz que ele se levantou, versículo 14: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Qual que é o lugar mais seguro do mundo? Qual que é o lugar mais seguro do mundo, Rízia? Estados Unidos?
Qual que é o lugar mais seguro do mundo? A França, a Rússia, a Ucrânia, Suíça. Suíça tem os melhores soldados. Qual que é o lugar mais seguro do mundo? Aonde você encontra a sua verdadeira segurança? No Porto Seguro. Faça já o seu seguro. No Allianz. O que mais? Onde é que... O lugar mais seguro do mundo, pastor, é ter uma conta VIP no banco XP. Pastor, o lugar mais seguro do mundo é ter um convênio do Albert Einstein. O lugar mais seguro do mundo é ter recursos e lugares privilegiados. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? O lugar mais seguro do mundo é a obediência ao Senhor do universo. Qual era o lugar mais seguro do mundo? Para José, a obediência. Não era o Egito, era a obediência. Porque se Deus falasse para ele, fique, ele iria obedecer e ele ia ficar, e ali seria o lugar mais seguro. Deus falou, vá para o Egito se torna o lugar mais seguro. A obediência a Deus torna qualquer lugar seguro. É o que eu aprendo aqui. É a segunda lição que essa fuga para o Egito nos ensina, e que Deus quer nos mostrar para nós, meus irmãos. Que a gente pode estar num deserto, a gente pode estar num vale, a gente pode estar na situação que for, mas se estamos ali porque obedecemos a Deus, como eu me lembro quando Jesus disse para os discípulos, olha, peguem um barco e vão para o mar, depois eu vou me encontrar com vocês. E eles obedecem Jesus, e ao obedecerem a Jesus, eles andam com aquele barco, e vem um vento à noite, e eles começam a temer pela vida deles, mas ali era o lugar mais seguro do mundo, porque no exato momento em que eles ficaram com medo, naquela madrugada, apareceu um fantasma, e aquele fantasma disse para eles, não temais, sou eu. Meu irmão, você pode estar com medo, porque você está obedecendo a Deus, você está sendo fiel a Ele. O lugar mais seguro do mundo é obedecer a palavra de Deus, e Ele vai dizer para você, não temais, sou eu. Esse era o lugar mais seguro para José, para aquele menino, para aquela criança. Está intimamente ligado à obediência. E outra coisa que essa fuga no Egito me ensina, no versículo 15, onde ficou até a morte de Herodes. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Mas o propósito, de acordo com Mateus, é cumprir a promessa revelada. Sabe, irmãos, a gente não entende muitas vezes o atuar de Deus. Você escolheu ser fiel a Ele, você escolheu amá-lo, você escolheu permanecer firme nele, mas de repente as coisas estão dando erradas. É um câncer que aparece, é um filho rebelde que se revela, é um casamento em crise, e você não fez nada de errado na sua visão, e de repente o cara espana, a mulher espana, de repente um desemprego, uma crise financeira, e tudo que você quer é que Deus faça um milagre, tudo que você quer é que Deus responda, e Ele diz assim, só obedece, só permaneça fiel. O povo hebreu, Deus fala, do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, ali uma alusão, o profeta Oséias, lembrando da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas aquilo ali era um tipo, já prenunciando que do Egito seria chamado o Salvador, o Messias. Deus prometendo um novo êxodo e uma nova salvação. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa nessa manhã. Deus, Ele é Senhor da sua história. Ele está lhe ensinando a conhecê-lo e te ensinando a ter esperança somente nele. Presta atenção,
tudo concorre para o seu bem, ainda que você não esteja entendendo. E como eu ouvi o pastor Alexandre, quando era um candidato ao ministério, eu quero que você repita comigo nessa manhã: Deus não erra. Fala para o seu irmão: Deus não erra, meu irmão. Assim como a gente olha para a história desse menino, a fuga do Egito, que a gente não entende, Deus está trabalhando para se revelar e para cumprir a sua palavra. Segunda coisa que a gente vê aqui, versículo 16 a 18 diz: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém. Até aqui por enquanto. É uma outra questão nesse texto que me gerou, me intrigou. Deus poupa o Deus menino, mas Deus não poupa a matança de crianças inocentes. É uma questão incômoda. É ou não é? Imagina se fosse o seu filho de até 2 anos sendo assassinado em Belém, para que o Deus menino fosse poupado. Difícil compreender esse Deus. Difícil compreender que situações acontecem na nossa vida, de uma facada, de um luto, de uma tragédia. Como é que a gente entende isso, irmãos? A matança dos meninos de Belém, esse texto traz para nós uma atuação de Deus na história que, na minha percepção, ela é dramática. Deus poderia ter intervido, sim. Assim como Deus poderia ter intervido na guerra da Ucrânia, assim como Deus poderia ter intervido em tantas outras coisas, que para os chamados, aqueles, não são ateus, como é que chama? Agnósticos. Os agnósticos, na percepção deles, Deus criou um relógio, deu a corda, deixou o relógio rodar e deu tchauzinho. Se virem. Essa é a visão do agnóstico. Às vezes você não tem essa sensação de que você parece estar meio abandonado? Você não tem a sensação de que parece que as coisas... Um líder que te frustra, um filho que você perde, uma crise que vem inesperada, e você diz assim: puxa, eu fiz e faço tudo tão certinho, faço tudo para que tudo dê certo, e de repente as coisas dão erradas, elas não saem do jeito que eu planejo. Que Deus é esse? A gente tem que entender, irmãos, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que o mundo jaz no mal, o mundo jaz no maligno, e que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, e que nós estamos numa batalha mortal, de que o diabo está trabalhando para que você duvide de Deus, duvide do caráter de Deus, duvide de que vale a pena confiar nesse Deus. A pergunta é: Deus é confiável? De repente você está aqui, vem domingo após domingo, você está frio, você desanimou, mas você não deixou de permanecer. E você está se perguntando: será que Deus é confiável? O pastor falou para eu orar e não aconteceu nada. Permita-me, Isaías e Maíra, oramos pela Maia 1 mês, o Isaías deu testemunho aqui. A minha sobrinha. Para quem não é da situação, Deus fez o melhor. Está nos braços do Senhor. O Senhor curou. Está lá com o Senhor. Mas para quem gerou 9 meses, vem a pergunta: por que o Senhor esperou 9 meses para depois tomar de mim 1 mês depois? São perguntas, irmãos, que assolam a vida humana, que nos colocam em parafuso. E aí eu estava lendo alguns comentaristas, e a conclusão que a gente tem chegado, a gente tem entendido, né, nesses processos das nossas crises, compartilhando os nossos corações. Só.
de que o propósito de Deus não é o nosso sofrimento, mas o sofrimento é consequência do pecado de Adão. Mas que também o propósito de Deus não é nos fazer felizes. Cristo não morreu na cruz simplesmente para nos tornar felizes e realizar todos os nossos sonhos e responder todas as nossas orações conforme nós queremos. Mas é mostrar para nós que esse mundo jaz no maligno e condenado. Ele se identificou conosco, se tornou humano, foi experimentar a fuga sim, para ser um de nós. A gente fala, Deus entende o problema dos refugiados. Ele entende, porque ele também foi refugiado no Egito. Os dramas da vida humana, irmãos, não vão acabar. E se você está buscando em Deus que Ele acabe com os dramas da vida humana, então você não entendeu o que é evangelho. E Ele quer se revelar a você. O propósito de Deus é que na cruz, Cristo resolveu a causa do maior drama de todos, o drama do pecado que separou o homem de Deus. Mas Ele nunca disse, vocês não vão passar por sofrimento. Ele nunca disse, vocês não vão passar por luto. Ele nunca disse, vocês não vão sofrer. Pelo contrário, Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por luto, vocês vão passar por crises, vocês vão perder pessoas, vocês vão passar por dores, vocês vão passar por sofrimento, vocês vão passar por dificuldade sim, mas uma certeza nós temos, Ele está conosco, Ele é Deus Emanuel, e ainda que não entendamos, no final de tudo, quem olhar para Ele, entender que Ele é a causa e o efeito, e que tudo nele se explica, vai ter a certeza da paz no meio da dor. Paz, como diz uma certa canção, haverá paz no vale, pra mim eu sei, haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei, nem a noite, nem a sombra da noite, ali verei, haverá paz no vale para mim. Você está no vale, mas no vale você tem paz, porque você conhece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Deus de montes. Quando a gente está lá no monte, que a gente vê lá embaixo, as pessoas parecem formigas, o mato parece grama, a gente se sente poderoso no monte, e Deus está conosco no monte, mas Ele também é Deus no vale, que quando você vê que aquilo que parecia uma minhoquinha é uma cobra, e você está passando no meio do deserto, você está passando pela dificuldade, mas você tem a certeza de uma coisa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem a certeza de que ainda que você passe por um vale de sombra e morte, você não vai temer mal algum. Que ainda que você passe por situações inexplicáveis, onde Deus nós não conseguimos compreender, matança, crise, enfermidade, uma certeza nós temos, Ele está se revelando, Ele está dizendo para você, eu te amo, eu estou com você, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu sei que tem pessoas aqui que tem história para contar. Né, tia Jô? Muitas histórias. Deus levou uma menina de 4 anos, né, tia Jô? Buraco que a gente não consegue preencher. Mas quando a gente começa a entender que Deus é suficiente, de que Ele é tudo, ainda que a gente não entenda o momento. A matança daquelas crianças, irmãos, foi um martírio. Alguns comentaristas dizem o seguinte, Flávio Josefo, que é um historiador, que registrou muitos fatos da igreja, ele não coloca esse fato lá. Alguns comentaristas dizem que Flávio Josefo omitiu esse fato, porque foram poucas crianças, não foi uma coisa assim.
Calculava-se em torno de 15 a 20 crianças mortas, porque Belém não era tão grande, e não havia tantas crianças assim. Então, Flávio Josefo não deu importância em relatar esse fato, mas Mateus se preocupou, porque Mateus quer mostrar que Cristo é superior a Moisés, e que embora tenham histórias parecidas, porque você se lembra que Moisés, quando ele foi tirado, ele foi colocado nas águas, foi poupado para ser o Salvador, Cristo também foi poupado para ser o Salvador tal qual Moisés, e que ele é superior a Moisés, e que embora na história a gente não entenda porque desse sofrimento, dessas crises, uma coisa a gente entende, que o Senhor é dono da sua história, que Ele está te ensinando, e que Ele quer que você tenha esperança só nele, e que tudo vai concorrer para o seu bem, ainda que você não compreenda. E por fim, irmãos, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor aparece em sonho para José no Egito, e ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, porque Arquelau era tão ruim quanto Herodes. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. José volta. A gente vê que Deus ordena eles voltarem do Egito para Israel. A vida do menino é poupada, os algozes são mortos. Pergunto para você, qual é o lugar que você gostaria de criar o seu filho? Orlando, na Flórida? No Canadá? O Canadá está abrindo oportunidades lá. Vamos morar em Ottawa, em Vitória. Onde você quer criar o seu filho? Na Suíça? Em Genebra? Em Paris, na França? Qual é o lugar mais seguro para educar o seu filho? Que lugar você escolheria para educar o seu filho? Mais uma vez, irmãos, a gente olha para essa história e a gente vê algo curioso aqui. Nazaré ficava a 55 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região da Galileia. Jesus poderia crescer em Belém, no centro comercial em Jerusalém, ter oportunidades. Mas onde é que ele vai crescer? Numa cidade cujo nome era pejorativo para os seus moradores. Ali era tido como um lugar de gente estrangeira, de gentil, gente grosseira, gente violenta. Então era dizer assim: esse cara é violento, esse cara é bruto, é ignorante, não é judeu? É um nazareno. É tipo dizer assim, é um corintiano. Brincadeira, os irmãos aí, brincadeira. Pode vir alguma coisa boa de Parque São Jorge? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é o gueto. Nazaré é o gueto. Primeiro fuga, inexplicável. Depois matança, inexplicável. Depois gueto, Nazaré, nazareno. Como os preconceitos dos paulistas com os nordestinos. Ih, é nordestino, é baiano. Eu morei na Bahia, e aí? Quer sair na mão? É do Bronx, né, Alex? Sabe, queridos, uma cidade insignificante,
Mas eu pergunto para você, qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o lugar mais seguro do mundo? Qual é o nome? Obediência. O lugar mais seguro do mundo é a obediência. Não importa onde o Senhor vai te colocar, onde Ele vai te criar, que porta Ele vai abrir. O que importa é você obedecer. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui. O lugar mais seguro agora é Nazaré. Jesus vai lá morar no gueto. Coloca para nós Marcos 6. Só para vocês terem uma pitada do que é Nazaré. Marcos 6, por gentileza, versículo 1. Olha o que diz. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Continua. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, lá em Nazaré. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E o que, irmãos? Por causa dele. Aí, olha na sequência. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Não pode nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Continua. E admiravam-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Mas em Nazaré ele não pôde fazer muita coisa. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Reforça o valor do reino de Deus. Quantos estão em Jesus aqui? Diga amém. No reino de Deus, maior é o menor é o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho não tem a ver com título, com posição, com cargo. E Jesus está ensinando para nós com o exemplo dele. Ele não teve privilégios. Não apareceu milagres, coisas sobrenaturais para que ele fosse poupado. Não, vai ter fuga, vai viver no Egito, vai viver exilado lá alguns meses. Vai voltar e vai morar no gueto. Vai ficar lá no meio de gente renegada. Para mostrar que o Evangelho, o reino de Deus, tem valores totalmente invertidos. E aqui a gente aprende uma outra lição, que Deus trabalha com improváveis. Como eu amo esse tema. Deus trabalha com improváveis. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E a gente tem visto desde o início dessa série que a humanidade de Jesus contradiz toda a compreensão humana sobre reino. Ele não nasceu no berço de Herodes, ele não nasceu no palácio de Jerusalém, ele foi colocado numa manjedoura, onde os animais comem, dentro de um estábulo. Ele não viveu entre os grandes, ele viveu entre os renegados, para mostrar que Deus trabalha com improváveis. Não importa a sua origem, não importa de onde você veio, o que importa é saber quem Deus te torna, quem você é em Cristo. Em Cristo você é nova criatura, e não é o lugar que te define. Quem te define é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus trabalha com improváveis. Deus, irmãos, ressignifica lugares e histórias. Se antes Nazareno era motivo de piada e de chacota, agora a gente serve o Jesus de Nazaré. Não é mais lugar de zombaria, não é mais lugar de chacota, de gente violenta. É lugar onde nasce o Salvador. Ele é o Deus que ressignifica a nossa história. Ressignifica o Bronx. Ressignifica o Brasil. Ressignifica a zona leste de São Paulo. De onde esse cara é? Da zona leste de São Paulo. De onde esse cara veio? Quem ele é? Espera aí, foi Deus que ressignificou a história dele. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa nessa manhã. Deus, Ele é Senhor da sua história e Ele está te ensinando a conhecê-lo e nele ter esperanças. Tudo concorre para o seu bem, ainda que você não compreenda. Eu sei que há pessoas aqui nessa manhã que estão em crise. Eu não estou entendendo nada desse Deus. Quero ler um trecho de Tudo para Ele, de Oswald Chambers.
Ele diz assim: você já se surpreendeu pensando o seguinte: as maravilhosas verdades da palavra de Deus realmente me comovem, mas Ele não pode esperar que eu consiga praticar e aplicar todos esses ensinos em minha vida. Quando se trata de confrontar Cristo mediante seu padrão de qualidade e habilidades, nossas atitudes refletem certa superioridade religiosa. Concordamos que seus ideais são nobres e que nos impressionam, mas acreditamos que de fato não possam ser verdadeiros, nem que as coisas que Ele diz possam tornar-se realidade. Cada um de nós pensa algo semelhante de Jesus em uma ou outra área da nossa vida. Estas dúvidas ou desconfianças sobre Cristo começam a intensificar-se à medida que consideramos as questões que nos tiram o olhar fixo e atento para longe de Deus. Enquanto questionamos com Ele, outras pessoas nos indagam: onde você buscará dinheiro suficiente para viver? Como você viverá e quem cuidará de você? Ou ainda, nossas inseguranças começam em nosso íntimo quando dizemos para Jesus que nossas circunstâncias são um pouco complexas para Ele cuidar. E dizemos: é fácil dizer, confie no Senhor, mas a pessoa precisa viver. E além do mais, Jesus não tem como o que tirar a água do poço, não tem os meios para nos providenciar o que precisamos. Cuidado para não afastar-se da fé e dizer: não tenho qualquer desconfiança em relação a Jesus, somente de minhas próprias inseguranças. Ora, se formos honestos, admitiremos que nunca temos dúvida e apreensões sobre nós mesmos e o que sentimos, porque sabemos exatamente do que somos ou não capazes de realizar. Mas temos apreensões sobre Jesus, e nosso orgulho é ferido, mesmo quando reconhecemos que Ele pode fazer tudo o que nós não podemos. Minhas dúvidas surgem ao esquadrinhar e compreender como Ele fará o que garante que pode fazer. Elas surgem das profundezas da própria inferioridade. Se detecto estas dúvidas em mim mesmo, devo trazê-las à luz e confessá-las abertamente. Senhor, tive dúvidas a respeito de Tuas habilidades e acreditei apenas nas minhas. Não acreditei em Tua onipotência, apesar de meu pouco e finito conhecimento. Sabe o que eu vejo? Que o convite de Deus, quando você está passando por uma crise, por uma luta, por uma dor, é sempre que você entregue e que você confie. Que embora confiar totalmente, às vezes é aquela insegurança de: mas se eu entregar para Deus, parece que, será que Deus vai responder do jeito que eu quero que Ele responda? Mas quem confia em Deus sabe que a obediência é o lugar mais seguro da terra, e que a situação pode não mudar, de que Ele pode simplesmente não curar, de que algo realmente pode ruim acontecer. E aí você se pergunta: Deus, por que o Senhor permite isso? Fuga, matança e gueto. Primeiro eu vou te dizer uma coisa meio herética, mas que ajuda na sua compreensão humana. Deus confia em você. Ele não vai permitir nada além daquilo que você não pode suportar. E Ele vai correr o risco de você ter momentos de crise, de dúvida e de questionamento. Mas lá no final, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu vejo um brilho no rosto desse irmão e dessa irmã, porque ele está com o Senhor. Porque essa situação levou ele para mais perto de Cristo, e a luz de Cristo está refletindo nele. Talvez alguns não estão entendendo o que eu estou falando. Vai ter que se passar por umas crises até chegar lá. Talvez alguns já estão na crise e estão começando a entender o que eu estou falando. Talvez alguns aqui estão dizendo assim: agora eu estou entendendo. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. O Senhor é o dono da sua história. Embora às vezes ela seja meio cabeluda, meio estranha, meio confusa, e Ele não erra. Deus é bom. Vamos cantar que Ele é bom? Vamos ficar de pé?
Ah, beleza. Já escolheu. Ah, desculpa. Vai ser outra música. Fecha os teus olhos por um instante. Daqui a pouco tem que entrar o outro culto. Mas eu não quero que você saia daqui com essa palavra e com seu coração recebendo essa palavra e saia daqui corrido, não. Eu quero que você ouça Jesus falar com você. Fecha os teus olhos. O que é que está afligindo o teu coração nessa manhã, nesses dias? Qual é a dor que está sendo difícil de ser curada? Qual é a crise que você não está entendendo? Que Deus é esse que você está tendo dificuldade de conhecer, de entender como Ele trabalha? Ele está te convidando nessa manhã a entregar, a confiar. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito. Preciso, eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Você que quiser derramar o seu joelho aqui, vem aqui no altar, vem chorar aqui nos pés do Senhor. Se coloca aí. Ou se você quiser se ajoelhar no seu banco, mas vem colocar diante dele a tua dor. Vem experimentar o consolo, o bálsamo, o refrigério. Senhor, eu não entendo, mas vai valer a pena. Enquanto o louvor ministra, deixa o Senhor conduzir o seu coração nessa manhã. Adora Ele. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor,
Nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos na beleza da tua santidade. Você pode dar um abraço na vida do teu irmão e falar para o meu irmão, vai valer a pena. Fala para ele, vai valer a pena. Deus está trabalhando, ainda que você não entenda. Aleluia. Se Deus é por nós, fuga, matança, gueto. Um Deus que não queremos compreender, mas que é um Deus que no final revela quem Ele é, e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Sábado que vem, discipulado. Se inscreva correndo essa semana. Amém. Amados, nós não vamos permanecer na porta cumprimentando vocês, porque nós já estamos iniciando outro culto. Amém? Que Deus abençoe e nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe, que o Senhor os guarde, os livre, leve em segurança em nome de Jesus.